Bem-vindos à Filosofia Net. O tema para hoje, uma visão filosófica sobre Deus e religião, o qual passo a questionar o nosso convidado qual é a visão que tem sobre este tema que trazemos para hoje. Boa tarde, Sr. Silvestre. Na qualidade de estudante de filosofia, qual é a visão que tem sobre o tema que trazemos para hoje? Muito boa tarde. Mais uma vez agradecer ao convite, muito pelo facto de ser um tema de extrema relevância para o desenvolvimento condigno de qualquer sociedade, dado o fato de ser um tema que mexe diretamente aquilo que é o físico e o espírito do ser humano. Dizer que para o entendimento fácil do tema em abordagem, importa de antemão esclarecer um aspecto de extrema relevância, à medida em que, principalmente no aspecto do que concerne a Deus, nem a filosofia, tendo em consideração que estamos a fazer uma abordagem filosófica, nem a filosofia, muito menos eu como estudante de filosofia, estamos em altura de afirmar ou infirmar a existência factual de Deus. O máximo que podemos fazer nesta análise é uma retrospectiva de sincrônica e diacrônica do posicionamento dos filósofos ao longo do tempo e da filosofia em relação ao tempo. Aliás, a discussão, a visão sobre Deus e religião vem sendo discutida a partir da Idade Clássica. A Idade Clássica discutiu a posição que teria sobre a imagem de Deus e passamos para a Idade Média e depois para a Idade Moderna, onde, de certa forma, Deus foi sepultado, se quisermos usar as palavras de Nietzsche. Voltando para a nossa entrevista, existirá aqui alguma diferença entre os conceitos Deus e religião? Sob o ponto de vista filosófico, dizer de antemão que existe uma diferença clara e distinta entre a filosofia e a religião. A nível da interpretação da comunidade, a interpretação simples do comum, existe até uma espécie de confusão, uma espécie até podemos até chegar a dizer um mal entender em relação a essa questão. Mas, do ponto de vista filosófico, existe uma distinção clara, à medida em que podemos subentender religião como sendo um conjunto de costumes, de crenças, de valores, norteado por símbolos e que fazem a transição entre o físico e o espiritual. Enquanto Deus, falando concretamente de Deus, sob o ponto de vista filosófico, dizer que importa, antes de antemão, importa dizer que, sob o ponto de vista filosófico, existem três estágios de ser, porque Deus é um ser. Existem três estágios de ser, o qual podemos encontrar o ser existente, o ser ideal e o ser necessário. O ser existente estaremos a falar daquilo que é imanente, daquilo do real concreto neste caso. O ser ideal estaríamos a falar daquilo que o homem idealiza, daquilo que é o perfeito. Mas esclarecer um aspecto de extrema relevância em relação ao ideal filosófico e ao ideal religioso. Se calhar, para melhorar a análise, precisaríamos de ter aqui conosco um religioso para explanar ou para explicar melhor a perspectiva religiosa sobre o ideal, mas eu posso dar simplesmente o básico, que é em relação à possibilidade de criar do nada. Isto é, de como podemos encontrar no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, segundo o qual Deus do nada criou o mundo. Mas o ideal filosófico é a partir de alguma coisa. Quer dizer, é a partir de uma análise que nós criamos o ideal. Por isso que a imagem de Deus não tem muito enquadramento, paradoxalmente, aquele que é o ideal da religião não tem muito enquadramento no ideal filosófico. Então a imagem de Deus acaba tendo um enquadramento na dimensão do necessário. Quer dizer, temos um ser que é necessário para o equilíbrio da sociedade. Então, Deus, do ponto de vista filosófico, acaba aparecendo como um ser que encontra-se no ápice, no limite daquilo que são as reais capacidades do homem para sustentar a sua perspectiva moral. Então, do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista físico, do ponto de vista filosófico como tal, não temos Deus como um objeto de estudo, mas ao extravasar a perspectiva simplesmente filosófica ou então na perspectiva moral, encontramos um espaço para o enquadramento de um ser
podemos dominar Deus do seu ponto de vista filosófico. Estaremos aqui a dizer que a imagem de Deus está bastante ligada à ideia do transcendentalismo, à ideia do ser perfeito, e a ideia de religião estará ligada à ideia do homem, à ideia do existencialismo. Será isto que estaremos a dizer? Em parte, sim. Em parte, de facto, a religião é mais um aspecto positivo e social. Deus, em parte, transvasa essa perspectiva simplesmente física e começa a invadir o metafísico. Agora, não há consenso, não é consensual a perspectiva da existência de Deus do ponto de vista filosófico, não há consenso da existência de Deus do ponto de vista metafísico ou ontológico. É uma questão ainda a discutir, desde Agostinho de Hipona, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, que são os filósofos que mais discutiram este aspecto do período medieval, até outros modernos, até contemporâneos. Existem opiniões em relação ao tema que concerne a Deus, mas, volto a reiterar, não há consenso sobre a existência de um Deus factual do ponto de vista filosófico. Pois bem, existirá uma só imagem de Deus e de religião nas diferentes sociedades? Dizer claramente que não. Falando concretamente das religiões, as religiões são milhares, por sinal, das quais destacam-se 9, porque religião, assim como outro domínio de ser e de estar, tem suas questões de formalização. E neste diapasão, até agora me parece, até aquilo que é o meu conhecimento, o número de religiões que conseguiram atingir uma dimensão astronômica são 9. Quanto à imagem de Deus, pode até parecer a priori que estamos a viver um monoteísmo, mas não, nós ainda continuamos numa era politeísta.